Tudo bem, gente? Seb Lafayette. Vamos para mais um módulo de cinemática. Nós vamos entrar agora no módulo 12 em cinemática vetorial. A primeira aula. O módulo 13 segue com cinemática vetorial também. O módulo 12 dá a noção de velocidade vetorial. E o 13 depois vai trabalhar a aceleração vetorial. Vem comigo. Vamos começar, gente, com um exemplo. Você viu no módulo 11 a adição de vetores. O módulo 11 é um módulo de matemática vetorial. E lá, a principal operação de adição vetorial se faz pela regra clássica chamada regra do polígono. Para você ter uma recordação rápida dessa regra, estou começando esta aula de cinemática vetorial com esse exemplo. Veja só. A figura em escala mostra os vetores de deslocamentos de uma partícula do ponto A até o ponto B. Então dá para você observar que saiu o corpinho aqui do ponto A e foi seguindo por esses caminhos indicados em vermelho, que na verdade são vetores de deslocamentos. O vetor D1, o vetor D2 e o vetor D3. A escala de desenho é cada ladinho de quadrícula corresponde a 10 centímetros. Muito bem. Qual que é a pergunta? Qual o módulo de deslocamento resultante, que é a soma dos deslocamentos parciais, entre os pontos A e B? Repare que os vetores de deslocamentos estão alinhados, em fila indiana, preparados, portanto, para serem somados. Para você somar vetores pela regra do polígono, você faz uma linha poligonal com eles e fecha a linha poligonal. Porque o vetor deslocamento resultante é a soma do vetor D1 com o vetor D2 com o vetor D3. Isso a gente escreve, mas a gente desenha assim. É o vetor que fecha a linha poligonal. Tá. A questão do exercício, o exemplo, é qual é o módulo desse vetor? Qual é o módulo do vetor? Que significa qual é o seu tamanho? Como é que eu faço? Todo vetor que for horizontal ou vertical, eu conto aqui quadradinhos. Mas como o vetor é inclinado, um vetor inclinado se assemelha à hipotenusa de um triângulo retângulo. Então você pode notar na figura que você tem um cateto vertical de medida 30, um cateto horizontal de 4 quadradinhos, portanto medida 40. Obviamente, esse é o famoso triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 10, 30, 40, 50. Se você quiser escrever Pitágoras, pode. O deslocamento resultante em módulo, veja que eu tirei a setinha de cima da letra, porque eu estou falando aqui em medida de deslocamento vetorial. É raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 30, o outro é 40, isso dá 900 com 1.600, 2.500, cuja raiz é 50. Mas é mais fácil você pensar no triângulo retângulo 3, 4, 5 multiplicado por 10, ok? Chegamos na alternativa B de bola. Esta exemplificação é para você perceber o início da cinemática vetorial. Vamos voar para ela. Olha só. O módulo 12 efetivamente começa com a definição de deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial, ele não se assemelha à definição de deslocamento escalar. Veja você. Uma partícula sai de um ponto e vai para outro através de uma trajetória. A extensão da trajetória de A para B é representada pelo ΔS. O ΔS representa isso, Ou seja, o ΔS representa a separação ao longo da trajetória entre o ponto de partida e chegada, ok? Agora, o que é o vetor de deslocamento? Imagine esses tracinhos como sendo uma sequência de vetores, deslocamentos muito pequenos, sequenciais. O vetor soma fecha a linha poligonal. O vetor soma é esse vetor atalho, Nós procuramos chamar deslocamento pela letra D, se você quiser. Mas, de uma maneira mais erudita, se ΔS é o deslocamento escalar, resolveram batizar o deslocamento vetorial de ΔR. Aliás, vetor ΔR, ok? Mas se você quiser chamar de vetor D, D de deslocamento, pode chamar, não tem problema nenhum, ok? Muito bem. Esse vetor não é o percurso efetivo que o corpo fez.
Quem dá o percurso efetivo de A para B é o ΔS. O ΔR indicaria o menor caminho a ser traçado ou a ser perseguido do ponto inicial ao ponto final. Se você dividir esse ΔR pelo tempo que gastou para efetuar o movimento em si, você vai ter a velocidade média ao longo do atalho, que a gente procura chamar de velocidade vetorial média. Seria o vetor VM, V índice M. Seria a razão entre ΔR e ΔT, ou seja, seria a velocidade média ao longo do atalho. Deslocamento vetorial e velocidade vetorial média do módulo 12 são pedidos muito raros no vestibular. Ou seja, em 43 anos de FUVEST, a gente não teve a FUVEST abordando isso. A Unicamp já abordou? Sim. A Unesp também. O Enem não. Por quê? Porque este tipo de grandeza vetorial, deslocamento e velocidade média, elas, na verdade, são grandezas que não representam exatamente o que aconteceu com o movimento. Porque o movimento se dá ao longo da trajetória. O vetor deslocamento e a velocidade vetorial média estão ao longo do atalho, que não foi realizado. Vamos dar um exemplo. O exercício número 1, de aplicação na página 338 do caderno 2, ele diz assim: uma formiga percorre a trajetória MNPq, mostrada na figura. Partindo do ponto M, repare aqui na figura, parte do ponto M, no instante t igual a 0, e atinge o ponto Q, que é o ponto final. Então, M para N, para P, para Q. Chega em um ponto Q no instante 2 segundos. Na figura, cada lado da quadrícula mede 1 centímetro. Essa é a escala da figura. Determine o módulo do vetor deslocamento entre os pontos M e Q. Esse vetor deslocamento é o vetor soma dos deslocamentos parciais. De M para N, percorreu 1, 2, 3, 4 centímetros para a direita. De N para P, na diagonal aqui do retângulo de 3 de base por 4 de altura, você teria 5 centímetros percorridos. E depois 2 centímetros para a esquerda, chegando ao ponto Q. Mas cuidado, isso que eu estou contando seriam os módulos dos deslocamentos parciais ou seria os módulos dos deslocamentos escalares parciais, né? O que ele pede é o módulo do vetor deslocamento de M para Q. Ora, o vetor deslocamento é o vetor atalho, que vai direto de M para Q. Quanto mede esse vetor atalho? Se você tem um vetor inclinado, associe esse vetor à hipotenusa de um triângulo retângulo. Como você pode ver, cateto horizontal 3 centímetros, cateto vertical 4 quadradinhos 4 centímetros, a hipotenusa mede 5. Então, pelo teorema de Pitágoras, de M para Q direto, o vetor atalho, que é o vetor deslocamento, o vetor ΔR, tem módulo dado por raiz quadrada da soma dos quadrados catetos na figura. Isso vai dar, no caso, 9 com 16, 25, a raiz é 5. Na prova, Silvio, uma prova aberta, como eu faço para apresentar o item A? Ou você faz esse texto em azul, ou você desenha. Você pode desenhar. Construir a figura do exercício e desenhar o vetor ΔR indicando o seu módulo, 5 centímetros. Beleza? Qual é o módulo do vetor velocidade média entre os pontos M e Q? É só você dividir o módulo do vetor ΔR, que é 5, pelo tempo que ele deu no texto, 2 segundos. 5 por 2 dá 2,5 centímetros por segundo. Essa velocidade vetorial média é a velocidade média ao longo do atalho, ao longo desses 5 centímetros. Mas veja bem, essa velocidade vetorial média não é tão pedida assim no vestibular, porque a preferida velocidade média é a escalar média. Então fica aqui um exemplo para você a mais. Se perguntasse a velocidade escalar média, você dividiria o ΔS pelo ΔT e encontraria 5,5 centímetros por segundo. Como é? O que é o ΔS? Seria o caminho realizado de M para Q. A extensão seria 4 centímetros para a direita, mais 5 centímetros na diagonal, mais 2. 4 mais 5 mais 2 dá 11. 11 centímetros por 2 segundos dá 5,5 centímetros por segundo.
Legal, né? Esse pedido, que não foi feito, é o pedido preferido dos vestibulares. A velocidade média preferida é a escalar média ΔE sobre ΔT. Mas pode um ou outro vestibular abordar essa velocidade vetorial média, que é a velocidade média ao longo do atalho. Beleza? O exercício a mais para você ter segurança de cálculo e comparar a vetorial média com a escalar média é essa questão do Mackenzie. Veja, um avião após deslocar 120 km para nordeste, desloca 160 km para sudeste, sendo 1/4 de hora o tempo total dessa viagem. O módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi de... A velocidade vetorial média é o vetor atalho, vetor deslocamento, pelo tempo de 1/4 de hora. Beleza? Então vamos ver como se calcula o vetor atalho. Veja só, seguindo os deslocamentos parciais. Primeiro, vamos olhar aqui a bússola. Primeiro ele vai para nordeste, 120 km, ele percorre. Depois ele vira para sudeste. Repare que sudeste é um sentido que está na direção perpendicular ao sentido nordeste. Então agora ele vai 160 km para sudeste. Na sequência, 120 com 160 perpendiculares dá um vetor resultante de 200 km. Esse é o vetor atalho. Como é que você achou esse 200? É por Pitágoras. Mas se você quiser uma dica rápida, normalmente o triângulo retângulo mais usado na física é o cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5. Ou múltiplo ou submúltiplo dele. Como assim? O que é 120 km? Seria, no caso, 3 vezes 40. O que é 160? É 4 vezes 40. Então, a hipotenusa é 5 vezes 40. É o 345 multiplicado por 40. 5 vezes 40 dá 200 km. Divida esse ΔS. Não, esse ΔR. Atenção. Cuidado, é o vetor atalho. Pelo tempo gasto de 1/4 de hora, você vai obter 800 km por hora. Agora, qual que é o pedido mais constante no vestibular? Não é a velocidade que você calculou, a vetorial média, mas a escalar média. Fica aqui mais uma vez a observação. A campeã em audiência no vestibular é a velocidade escalar média, ΔS por ΔT. ΔS coincide com o caminho seguido, com a extensão do caminho. 120 com 160 dá 280. Dividido por 1/4 vai dar 1.120 km por hora. Essa é a velocidade média do avião, né, no trajeto que ele realizou. Velocidade média, escalar média. Não vai esquecer disso, tá? A vetorial média é sempre a velocidade média ao longo do atalho. Ela não representa uma realidade. A realidade é dada pela velocidade escalar média, porque ela está sendo calculada ao longo do trajeto efetivo, beleza? Mas para o Mackenzie, a alternativa então é E, velocidade vetorial média tem módulo 800 km por hora, beleza? O exercício número 3, que foi escrito pelo sistema Koch, é um exercício simples, só aborda deslocamento vetorial. É na página seguinte, 339. Em razão do trânsito intenso existente nas ruas das grandes cidades, o motorista deseja chegar ao trabalho sem enfrentar as avenidas congestionadas. Opta então por um trajeto pelo interior dos bairros. Nesse percurso, ele dirige 4.000 metros para norte. Em seguida, 2.400 metros para leste. E, finalmente, 800 metros para o sul. Analisando a situação, qual é a intensidade do deslocamento vetorial pelo motorista? Deslocamento vetorial, o que é? É o atalho. Então, vou ter que desenhar o que ele citou no texto. Primeiro, ele dirige 4.000 metros para norte. Vamos tomar o sentido norte para cima? O sentido leste, então, vai ser para a direita. Então, é assim. Ele vai 4.000 metros para norte, depois 2.400 metros para leste, que seria, no caso, para a direita, e 800 metros para sul. Sul é o contrário do norte, então seria para baixo. Beleza? Cadê o vetor atalho? Está aí o que fecha a linha poligonal, do início para o fim. Beleza? O vetor ΔR tem que módulo. Se é um vetor inclinado, eu vou associá-lo a quê? A um triângulo retângulo.
Olha o triângulo retângulo que eu posso mostrar na figura, né? 4.000 menos 800 me dá esse cateto de medida 3.200. Esse cateto horizontal é 2.400, está aqui em cima. Então eu teria cateto 2.400, cateto 3.200 e que era a hipotenusa. Desconfie, por favor, do triângulo 3, 4, 5. Por quê? Porque é o mais usado na física. Se você for observar, né, o 2.400 é 3 vezes 800. O 3.200 é 4 vezes 800. Então a hipotenusa seria 5 vezes 800, seria 4.000 metros. Pelo teorema de Pitágoras, o vetor ΔR tem módulo igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Um cateto seria 2.400, o outro 3.200. Se você fizer a conta, você vai encontrar 4.000 metros. Agora, se você observar que o cateto 2.400 é 3 vezes 800, o outro é 4 vezes 800, o vetor ΔR tem módulo igual à hipotenusa desse triângulo, 5 vezes 800 dá 4.000. Beleza? Alternativa D. Então, a exigência do autor é em cima de interpretar o texto e forçar você a fazer uma figura geométrica para mostrar como obter o tamanho de um vetor inclinado. Beleza? Vamos continuar com a cinemática vetorial. A última parte do módulo 12 é quando a gente vetorializa a velocidade no momento, no instante. Aqui no caso, a velocidade vetorial instantânea, a preocupação do Galileu era mostrar, que é o pai da cinemática, que a velocidade vetorial instantânea ela tem uma orientação tangente à trajetória trafegada. E ele mostrou isso através de um experimento muito simples. Amarrou uma bolinha num fio e pôs ela para girar em cima de uma mesa polida. Ela executou um movimento circular. Aproximou uma tesoura e cortou o fio. O que ele viu experimentalmente? Que a bolinha se soltou do fio e caminhou na direção retilínea, tangente à trajetória circular executada. Então a velocidade deveria então apontar na direção em que o corpo quer sair da curva. Ele quer sair tangente à curva. Então o vetor velocidade ele teria esta orientação. É sempre um vetor tangente à trajetória executada. E você vai associar ao tamanho da seta o valor da velocidade escalar instantânea. Como assim? Se associa ao tamanho da seta o valor da velocidade escalar naquele instante sem sinal, em módulo. Não entendi. Se esse movimento for uniforme, que a tendência essa velocidade é calculada como ΔS sobre ΔT. Só que a gente não coloca sinal, porque a gente troca sinal pelo sentido da seta. Então eu apresento a velocidade medida por ΔS sobre ΔT de movimento uniforme em módulo. Agora, suponha que fosse um movimento uniformemente variado. Nesse instante, como é que eu calcularia a velocidade escalar? V igual a V0 mais AT. Então eu vou associar ao tamanho da seta o módulo da velocidade escalar instantânea dada pelo Voat. Então, calcular velocidade vetorial instantânea, você já sabe, o seu módulo é o módulo da velocidade escalar instantânea, do mu e do move. A questão é desenhar como representar vetorialmente a velocidade num instante. Repare você, se o barbante tivesse sido cortado nesse momento, a bolinha teria saído para baixo. Se o barbante fosse cortado aqui, teria saído para a esquerda. Se o barbante tivesse sido cortado nessa posição, a bolinha teria saído para cima. Como o barbante foi cortado aqui, a bolinha saiu para a direita. Repare que essas orientações são orientações de vetor velocidade tangente à circunferência trafegada. Beleza? A sensação que dá visualmente é de uma suástica, né? Mas aí, na verdade, os vetores são vetores de velocidade. Beleza? Não vai esquecer que quando o movimento é retilíneo e uniforme, o vetor velocidade se mantém constante. Exemplo, uma carruagem, um veículo, uma bicicleta, não importa. Um veículo trafega com velocidade de 3 metros por segundo, horizontal em direção para a direita. Um tempo depois, ele apresenta a mesma velocidade. Veja,
horizontal para a direita de medida 3 metros por segundo. Então, no movimento retilíneo uniforme, o vetor velocidade se mantém constante o tempo todo, em módulo, direção e sentido. Já no movimento circular uniforme que nós desenhamos acima, a velocidade muda. Por que ela muda? No movimento circular uniforme, a velocidade em módulo permanece constante. Por exemplo, o veículo tem 3 metros por segundo aqui, e ele também tem 3 metros por segundo aqui. É uniforme em movimento. Diria o Galileu, a velocidade escalar é constante. Mas a velocidade vetorial não é constante, ela varia em direção. Porque a direção desse vetor aqui, no início da curva, não é a mesma orientação, a mesma direção do vetor velocidade aqui mais para o final da curva. Então, lembre-se, o único movimento da cinemática, ou diria da natureza, em que o vetor velocidade é constante é no MRU. Nos demais movimentos, a velocidade sempre varia em algum aspecto. Por exemplo, no movimento uniforme em trajetória circular, no MCU, a velocidade não é constante vetorialmente, é constante escalarmente. Ou seja, a medida da velocidade é constante, mas o vetor varia em direção, né? Se você tiver um movimento retilíneo acelerado, circular acelerado, enfim, aí a velocidade pode mudar, no caso, no retilíneo acelerado em módulo, no circular acelerado, por exemplo, em módulo em direção, né? Um exercício que aborda essa análise é o exercício número 2, de aplicação na página 338, da Universidade Estadual da Paraíba. Veja só, de acordo com os conceitos de cinemática vetorial, complete adequadamente a coluna 1 com os números correspondentes aos itens da coluna 2. Vamos começar com o primeiro item da coluna 1, movimento retilíneo e uniforme. O que acontece no movimento retilíneo uniforme? O vetor velocidade, ou a velocidade vetorial sua, é constante. Isso faz você associar MRU ao item 2 da coluna 2, ou seja, que a velocidade vetorial é constante nesse MRU. Mas e no MCU? Olha, no item 3 aqui, ó, desculpa, na terceira linha, movimento circular uniforme. Não é uniforme o movimento? A velocidade não é constante aqui? Quem é constante é a velocidade escalar. O tratamento que está se dando no exercício é a velocidade vetorial. No movimento circular uniforme, a velocidade vetorial tem módulo constante, mas varia em direção. Então você associa esta terceira linha com o item 3, ó, velocidade vetorial de módulo constante, que é uniforme, mas a direção da velocidade é variável. Movimento retilíneo uniformemente variado. E movimento circular uniformemente variado. No retilíneo, a velocidade não varia em direção, mas por ser variado, a velocidade varia em módulo. Então, associo a segunda linha com o item 1, ó, velocidade vetorial de direção constante, porque a trajetória é retilínea, então a velocidade tem a direção da trajetória, não muda em direção. E o módulo da velocidade é variável, por quê? Porque é uniformemente variado. No circular uniformemente variado, você tem dupla mudança no vetor velocidade. A velocidade muda em direção, porque o tráfego é circular, e também muda em módulo, porque o movimento é uniformemente variado. Você completa, então, com o item 4. Ok? Bacana? Esse exercício é conceitual, para você saber que o único movimento da natureza em que o vetor velocidade mantém-se inalterável é o MRU. Os demais movimentos, sempre a velocidade varia em algum aspecto. No MCU, varia em direção. No MCUV, varia em módulo e em direção, né? É importante você ter essa consciência do MRU ser o único movimento que tem vetor velocidade constante. Beleza? Vamos dar uma dica bacana principalmente para o Enem. Um garoto gira um barbante de 1 metro de comprimento, com uma pedra amarrada na extremidade, fazendo-a descrever uma trajetória circular. Então a pedrinha vai circular presa a um barbante. Sobre a direção do vetor velocidade da pedra, podemos afirmar que o vetor velocidade é a velocidade vetorial instantânea, né? Ela é tangente ao barbante? Claro que não. Vamos fazer o experimento do Galileu.
A bolinha presa a um barbante circula. Qual a orientação do vetor velocidade em um certo instante qualquer? É uma velocidade tangente à trajetória. Tangente ao círculo significa, na geometria, perpendicular à direção radial. A direção radial é a direção do fio. Por isso, o vetor velocidade, em todos os instantes do seu movimento, é perpendicular ao fio. Isso você tem na alternativa B. Legal? Passo uma tarefa pequena, porque esse módulo 12 não é tão importante. Só 4 exercícios. É suficiente? Mais do que suficiente. Bom trabalho para vocês, tá?